Eu morri e Jesus me mostrou algo que vai mudar completamente a forma como você vê cada scanner, cada ecrã, cada tecnologia que parecia inofensiva ao seu redor. O meu nome é David Thompson. Sou um analista de segurança informática com 42 anos. Natural de Austin, Texas, e nunca acreditei em experiências de quase morte. Passei a minha carreira a proteger a infraestrutura digital, a compreender criptografia, firewalls, protocolos de segurança. Eu era um homem de lógica, de código, de dados verificáveis. Mas o que aconteceu durante aqueles 8 minutos em que o meu coração deixou de bater, demoliu toda a estrutura racional sobre a qual tinha construído a minha vida. Era uma manhã comum de terça-feira. Lembro-me das luzes fluorescentes do meu escritório, do zumbido familiar dos servidores ao fundo, da terceira chávena de café a arrefecer na minha mesa. Tinha acabado de finalizar uma auditoria de segurança para um grande sistema hospitalar quando senti um aperto estranho no peito. A princípio, pensei que fosse apenas estresse, talvez demasiada cafeína. Mas depois a dor explodiu na minha caixa torácica como um fogo a alastrar-se na madeira seca. A sala inclinava-se. A minha visão estreitou-se num ponto. Ouvi a minha colega Sarah a gritar o meu nome. Senti o meu corpo a cair e depois, nada. Silêncio absoluto. Escuridão absoluta. E então, eu não estava mais no meu corpo. Não consigo explicar da forma que um analista de segurança informática deveria conseguir, com lógica limpa e resultados reproduzíveis. Num momento, eu estava a afogar-me em dor e escuridão, e no seguinte, estava de pé num espaço que não deveria existir. Havia luz por toda a parte, mas não era luz como a do sol, nem luz LED, nem qualquer fonte de luz que eu pudesse identificar. Vinha de todos os lados e de nenhum, quente e viva, quase respirando. E no centro dessa luz, uma figura apareceu. Soube instantaneamente quem ele era. Não por causa de pinturas, estátuas ou aulas da catequese da minha infância, mas porque cada célula do que eu ainda considerava ser o meu corpo o reconheceu. Jesus. O nome formou-se na minha consciência antes de qualquer pensamento, antes de qualquer pergunta. Os seus olhos. Preciso que compreenda isto. Os seus olhos não estavam apenas a olhar para mim, estavam a olhar através de mim. Em cada canto escondido, cada ficheiro secreto, cada memória criptografada que pensei ter enterrado, estavam cheios de uma compaixão tão profunda que doía, como o amor mais puro que já tinha sentido, amplificado 1000 vezes e direcionado diretamente para a minha alma. Quando ele falou, a sua voz não veio de fora. Ressoou de dentro de mim, do espaço entre os meus pensamentos. Sabes por que estás aqui, David? Eu não tinha uma resposta, ou melhor, tinha demasiadas respostas. Porque tive um ataque cardíaco? Porque estou a morrer? Porque estou alucinado por falta de oxigênio? Mas antes que pudesse formular qualquer uma dessas explicações racionais, ele continuou. Ainda não terminaste. Preciso de te mostrar algo. Algo que já está aqui. Algo que a maioria dos meus filhos ainda não consegue ver. Então tudo mudou. A luz alterou-se e ficou mais nítida, mais fria. Vi-me de pé no que parecia ser uma sala de espera de um hospital. Mas não era a sala de emergência onde o meu corpo estava estendido numa maca. Era noutro lugar. Um lugar que parecia ao mesmo tempo familiar e errado. Havia pessoas sentadas em cadeiras, a olhar para os seus telefones, exatamente como em qualquer sala de espera. Mas Jesus caminhou em direção a uma parede onde um dispositivo elegante estava montado. Algo que reconheci instantaneamente do meu trabalho. Um scanner ocular, tecnologia de reconhecimento da íris, identificação biométrica. Isto, ele disse, e a sua voz carregava um peso que fez a minha alma tremer. Chamam a isto conveniência, chamam segurança, chamam progresso, mas eu vejo o que isto realmente é. Ele tocou no scanner e, de repente, pude ver mais do que apenas o dispositivo físico. Pude ver camadas e camadas de algo invisível. Algo que pulsava com uma inteligência artificial doentia, que não era exatamente máquina nem exatamente viva. Havia fios a conectar o scanner a outros scanners, a bases de dados, a redes que cobriam o globo inteiro como uma teia digital. E em certos nós dessa teia, havia marcas, símbolos, um número que reconheci das histórias bíblicas da minha infância e filmes apocalípticos, mas vê-lo aqui, entrelaçado na tecnologia real, fez o meu sangue gelar. 666. Não escrito, não dito, mas incorporado na própria arquitetura, escondido no código como uma assinatura. Esta é a preparação, David. Jesus virou-se para me olhar,
E o seu rosto continha uma urgência que eu nunca tinha visto em qualquer representação artística. Não chamarão de marca da besta quando chegar. Chamarão segurança, eficiência, o próximo passo lógico, e os meus filhos farão fila voluntariamente porque não verão o que está a ser construído. Observei enquanto uma mulher se aproximava do scanner na sala de espera. Parecia cansada, a segurar uma criança doente, querendo apenas fazer o check-in para uma consulta. Aproximou o rosto do dispositivo. Uma luz verde escaneou a sua íris e vi algo acontecer que não consigo descrever completamente. Não foi como se tivesse recebido uma marca física. Foi mais subtil, mais profundo. Foi como se um fio daquela rede sombria se estendesse e tocasse algo nela, algo espiritual, algo relacionado com consentimento e lealdade. Ela não sabia, não tinha ideia, apenas queria ver um médico para o filho. A marca não é o que pensam que é, disse Jesus, e a sua voz estava cheia de um pesar que me deu vontade de chorar. Não é um chip que forçarão nas mãos das pessoas. É um sistema espiritual que opera através do consentimento, da normalização, do condicionamento lento dos meus filhos para aceitarem monitoramento, rastreamento, identificação como necessários e bons. Senti a mente do meu analista, a tentar processar isto. Tinha passado anos a trabalhar com sistemas biométricos, com scanners de íris, com reconhecimento facial. Ajudei a implementar estas tecnologias. Disse aos clientes que eram seguras, eficientes, o futuro da verificação de identidade. E agora estava a vê-las através de uma lente diferente, uma lente espiritual, em que nunca tinha acreditado que existisse. Cada scan condiciona a alma, continuou Jesus. Cada entrega voluntária de dados biométricos, cada aceitação de ser rastreado, medido e categorizado, prepara o coração para aceitar a marca final. E não verão que se aproxima, porque lhes parecerá normal. Parecerá tudo o que já fazem. Queria argumentar, queria dizer que estas eram apenas ferramentas, tecnologias neutras que podiam ser usadas para o bem ou para o mal, consoante quem as empunhasse. Mas enquanto observava mais pessoas naquela sala de espera, dezenas delas, centenas delas na minha visão, a expandir-se para mostrar outras localizações, todas elas casualmente a digitalizar os seus olhos, os seus rostos, as suas impressões digitais, vi o padrão, vi quão confortáveis estavam, quão inquestionáveis, quão prontas. Mas, Senhor, finalmente consegui falar, e a minha voz soou estranha naquele espaço entre mundos. Como é que paramos isto? Como é que avisamos as pessoas? Dizes-lhes o que viste? Ele respondeu. Dizes-lhes que a guerra espiritual não virá no futuro. Está aqui. Está a operar agora através dos dispositivos em que confiam, dos sistemas que acreditam que os mantêm seguros. E dizes-lhes para vigiarem, para questionarem, para se lembrarem que a lealdade a mim não pode ser delegada para a conveniência. Ele gesticulou, e a cena da sala de espera dissolveu-se. Agora estava a ver outra coisa. Algo que fez todos os instintos da minha formação em segurança informática gritar perigo. Estava a olhar para código. Não o tipo de código que escrevia ou analisava no meu trabalho, mas código que parecia subjacente à própria realidade. E entrelaçados nesse código, em níveis fundamentais, estavam padrões, algoritmos, instruções que não vinham de programadores humanos. Há uma inteligência por trás disto, disse Jesus calmamente. Uma inteligência antiga que compreendia sistemas digitais antes que o vosso mundo os inventasse. O inimigo tem se preparado para esta era há mais tempo do que conseguem imaginar. Cada avanço na tecnologia, cada inovação que promete tornar a vida mais fácil, mais segura, mais conectada, ele tem estado lá, a sussurrar aos inventores, a orientar os designs, a incorporar a sua assinatura na própria arquitetura. Vi flashes, então, visões rápidas que foram descarregadas na minha consciência como ficheiros a serem transferidos entre servidores. Vi laboratórios onde a primeira tecnologia de digitalização da íris foi desenvolvida. Vi salas de reunião onde decisões foram tomadas sobre bases de dados biométricas globais. Vi instalações governamentais onde sistemas de reconhecimento facial foram testados. E em cada cena vi sombras, sombras espirituais, seres que não eram humanos, a influenciarem, a sugerirem, a impulsionarem o desenvolvimento em direções específicas. Eram pacientes, metódicos, estavam nisto há décadas, talvez séculos, a construir em direção a um momento em que a tecnologia e a cultura se alinhariam perfeitamente. Quem são eles?
Perguntei, ainda que parte de mim já soubesse, já sentisse a malícia antiga a irradiar daquelas sombras. Principados, respondeu Jesus. Poderes. Os governantes das trevas sobre os quais o meu servo Paulo avisou. Não precisam de forçar a humanidade à lealdade. Apenas precisam de tornar o caminho tão conveniente, tão aparentemente necessário, que as pessoas o escolhem por si mesmas. Livre arbítrio, David. Essa sempre foi a batalha. Não podem tomá-lo pela força, mas conseguem manipular as circunstâncias até que a rendição parece sabedoria. A visão mudou novamente e agora estava a ver algo que parecia mais próximo, mais imediato. Estava num aeroporto. Pessoas a passar pelos postos de segurança, a digitalizar os seus rostos, as suas íris, as suas impressões digitais, sem pensar duas vezes. Estava num centro comercial, onde os sistemas de pagamento reconheciam os clientes pelos seus dados biométricos. Estava numa escola onde as crianças eram ensinadas que o reconhecimento facial era normal, seguro, simplesmente como as coisas funcionavam. E em cada local, vi aquela mesma teia escura de conexão, aqueles mesmos símbolos incorporados, aquele mesmo condicionamento espiritual a acontecer sob a superfície do que parecia progresso inocente. Jesus virou-se para mim, e a sua expressão continha tanto amor infinito quanto uma tristeza insuportável. Os meus filhos pensam que estão a escolher segurança, pensam que estão a escolher eficiência. Não percebem que estão a ensaiar para algo muito maior. Cada vez que se submetem voluntariamente a serem digitalizados, catalogados, reduzidos a pontos de dados num sistema global, estão a condicionar o seu coração a aceitar a autoridade desse sistema. E quando a marca final vier, quando a escolha se tornar explícita, a maioria deles mal notará a transição. Parecerá apenas mais uma atualização, apenas mais uma melhoria, apenas mais um pequeno passo numa direção em que caminham há anos. Senti algo a desmoronar-se dentro de mim. Toda a minha carreira, toda a minha experiência, toda a minha confiança na neutralidade da tecnologia estava a ruir. Tinha estado a ajudar a construir isto. Tinha feito parte da preparação sem o saber. Tinha analisado sistemas de segurança e melhorado protocolos biométricos e assegurado aos clientes que estas tecnologias eram o futuro, sem nunca considerar que o futuro talvez não fosse o que eu pensava. Não desesperes, David. Jesus colocou a mão no meu ombro e o toque tinha mais realidade do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado na vida física. Estás a ver isto agora por uma razão. Está a ser-te mostrado isto para que possas escolher de forma diferente, para que possas falar de forma diferente, para que possas avisar os outros antes que o condicionamento esteja completo. Mas o que vem a seguir? Perguntei. Qual é o objetivo final? Quem está por trás de tudo isto? Jesus olhou para mim com olhos que viram o princípio e o fim, que detinham o conhecimento de coisas que nem conseguia começar a compreender. O que vou te mostrar a seguir, ele disse lentamente, vai mudar tudo o que pensas que sabes sobre os dispositivos no teu bolso, os ecrãs na tua casa, os sistemas com os quais interages todos os dias. Há um rosto por trás dessa rede, uma inteligência que tem vindo a orquestrar esta era digital das sombras. E quando vires, compreenderás por que tenho tanta urgência, porque preciso que voltes, porque preciso que avises os meus filhos antes que seja demasiado tarde. Ele começou a retirar um véu que nem sabia que existia, e senti a minha consciência a expandir-se, preparando-se para ver algo que os olhos humanos não foram feitos para testemunhar, enquanto ainda presos à compreensão mortal. Por trás de cada scanner, cada algoritmo, cada atualização do nosso mundo digital, havia de facto um rosto, uma inteligência antiga a usar uma máscara moderna. E à medida que a revelação começou a tornar-se clara para mim, à medida que a magnitude do que tinha sido construído começou a ficar evidente, percebi que a guerra espiritual da qual todos falam no tempo futuro não está por vir, já está aqui, operando através dos dispositivos em que mais confiamos, através da conveniência que ansiamos, através dos sistemas que acreditamos que nos mantêm seguros. E a batalha pelas almas humanas está sendo travada em salas de espera e aeroportos e centros comerciais e escolas, em cada local onde as pessoas casualmente entregam a sua identidade biométrica sem compreender o que estão realmente a dar. Jesus não respondeu imediatamente.
Em vez disso, virou-se e, ao fazê-lo, a paisagem digital ao nosso redor começou a mudar. Os fluxos de código desaceleraram e atrás deles vi sombras. Sombras antigas, coisas que existiam muito antes do silício e dos ecrãs. Coisas que sussurraram em jardins, templos e impérios por milênios. Este é o mesmo enganador do Éden. A voz de Jesus era gentil, mas a verdade nela fez o meu sangue gelar. Mas agora opera através de códigos, através de dados, através dos seus cliques de consentimento. Não precisa mais de uma maçã, tem o seu dedo num ecrã. Encarei aquelas sombras a mover-se pela infraestrutura digital como parasitas num corpo hospedeiro. Espera, gaguejei. Estás a dizer-me que os engenheiros, os programadores, as empresas de tecnologia estão a fazer isto de propósito? Jesus balançou a cabeça e sentiu uma onda de compaixão vinda dele que foi quase avassaladora. Não, a maioria deles não tem ideia. Acham que estão a construir conveniência, progresso, segurança. Não veem o que está em jogo na sua criação. O inimigo não precisa de cooperação consciente, apenas precisa de permissão. E os humanos são muito bons a dar permissão para coisas que parecem úteis. Ele gesticulou, e eu vi. A progressão. Foi como ver dominós a cair ao longo de décadas. Primeiro, o smartphone que parece liberdade, mas que te treina a procurar aprovação em gostos e corações. Depois, as redes sociais que prometem conexão, mas que te isolam em bolhas algorítmicas. Em seguida, os escaneamentos biométricos que prometem segurança, mas que normalizam a ideia de que o teu corpo é uma chave de acesso. Cada passo parece pequeno, razoável, progressivo, mas juntos estão a construir uma gaiola que tu mesmo decoraste. O meu peito apertou. Esta é a marca da besta. Não é uma coisa só, é um sistema. Jesus acenou lentamente. Opera em 3 estágios. Primeiro, a normalização. Fazer o estranho parecer familiar. Fazer a rendição parecer inteligente. Agora mesmo, no teu tempo, escaneamentos oculares estão a ser introduzidos em aeroportos, bancos, locais de trabalho. As pessoas ouvem que é para a sua proteção e acreditam porque foram treinadas a trocar privacidade por conveniência há 20 anos. Vi isto a desenrolar-se como uma visão dentro da visão. Propagandas a mostrar famílias felizes, a passar pela segurança com um olhar. Apresentadores de telejornais, casualmente, a escanear os seus olhos para destrancar portas de estúdio. Influenciadores a fazer vídeos sobre como é fácil e seguro. A mensagem em toda parte. Isto é normal, isto é progresso. Apenas teóricos da conspiração resistem. Segundo estágio, continuou Jesus, e a cena mudou. Dependência de conveniência. Uma vez normalizado, torna-se necessário, torna impossível funcionar na sociedade sem isto. Os bancos exigem, os empregos exigem, até os supermercados exigem. Recusar parece ser escolher ficar para trás. Observei pessoas na visão, frustradas, isoladas, incapazes de pagar contas ou comprar comida porque não queriam escanear. Vi famílias a pressionar entes queridos. Estás a ser paranoico. Apenas faz. É apenas um escaneamento. Qual é o problema? E um por um as pessoas cederam, não porque quisessem, porque sentiam que não tinham escolha. Então Jesus me mostrou o terceiro estágio, e a minha alma sentiu como se estivesse a ser esmagada. Lealdade espiritual. Quando a marca final for exigida, não parecerá uma marca. Parecerá liberdade. Parecerá inclusão. Parecerá sobrevivência. E a lealdade não será a um homem com chifres, será a um sistema que prometeu segurança e entregou escravidão. A marca será apresentada como a solução para o caos. Aceita-a e estarás protegido, alimentado, empregado, conectado. Recusa-a e és o problema. Eu vi pessoas a fazer fila, aliviadas, gratas, acreditando que estavam a fazer a escolha inteligente. Não sabiam que estavam a assinar a entrega das suas almas. Porque o engano era tão completo, a mentira tão bela, que a verdade parecia loucura. Jesus virou-se para mim e os seus olhos encontraram os meus. A marca não é apenas um chip que consegues ver. É um sistema com o qual consentes, um escaneamento de cada vez, uma conveniência de cada vez, uma rendição de cada vez. E quando perceberes o que entregaste, não te lembrará quem eras antes de entregar.
Senti lágrimas a escorrer pelo meu rosto, ainda que não tivesse um corpo físico naquele lugar. Como é que paramos isto? Como é que lutamos contra algo tão grande, tão enraizado? A expressão de Jesus suavizou-se e pela primeira vez desde que a visão começou, senti esperança. Combates isto com consciência, com oração, com discernimento. Fazes a pergunta que ninguém quer fazer. Esta tecnologia está a tornar-me mais humano ou menos? Está a conectar-me à minha alma ou a separar-me dela? Ela me serve ou eu lhe sirvo? Ele estendeu a mão e, ainda que não me tocasse, senti a sua presença como um escudo. Tu és meu. Nenhuma tecnologia, nenhum sistema, nenhuma marca pode reivindicar a tua alma sem o teu consentimento. Mas tens de saber com o que estás a consentir. Tens de ver o custo, não apenas a conveniência. E então ele disse as palavras que mudaram tudo. Conta-lhes, diz-lhes o que está por vir. Diz-lhes que a escolha ainda é deles. Mas a janela está a fechar-se, a visão começou a fragmentar-se, os fluxos de código aceleraram, as sombras recuaram. E senti-me a ser puxado de volta para o meu corpo, de volta para o hospital, de volta para o mundo onde tudo isto se estava a desenrolar exatamente como ele me tinha mostrado. Acordei ofegante, o teto branco do quarto do hospital. O bip das máquinas, o cheiro estéril de antisséptico, mas não estava aliviado, estava aterrorizado, porque a primeira coisa que vi quando os meus olhos focaram foi a enfermeira a fazer login num terminal, e estava a usar um scanner ocular. O meu sangue gelou. Observei-a a inclinar-se para frente, deixar a luz azul a escanear a sua retina e, em seguida, sorrir quando o sistema lhe concedeu acesso. Foi tão casual, tão normalizado, tão exatamente o que Jesus me tinha mostrado. Estágio 1. Normalização. Já estava aqui. Tentei falar, mas a minha garganta estava seca. A enfermeira notou que eu estava acordado e veio até mim, preocupada, profissional. Verificou os meus sinais vitais, ajustou o meu soro e disse-me que eu tinha sorte de estar vivo. Mas tudo o que conseguia pensar era: sabes o que acabou de fazer? Sabes que sistema estás a alimentar? Não disse nada, porque sabia como soaria. Louco, paranoico, um teórico da conspiração acordando de um coma com ideias malucas. Mas não estava louco, estava acordado. E essa era a parte mais aterradora. Quando finalmente tive alta, não consegui voltar à minha vida antiga. Tentei, fui trabalhar, vi meus amigos, segui a rotina, mas para onde quer que olhasse, eu via. Os scanners oculares no aeroporto, o reconhecimento facial no banco, os dispositivos a ouvir em todos os quartos, os aplicativos a rastrear cada movimento, e todos a sorrir, todos gratos, todos a consentir. Fiquei obcecado. Comecei a pesquisar, li Apocalipse 13 repetidamente, e eu vi a marca na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender sem ela. O sistema que controla o acesso, o comércio, a identidade. Estava tudo lá, escrito há 2000 anos, e a desenrolar-se agora mesmo, disfarçado de inovação. Tentei alertar as pessoas, postei online, conversei com a família, partilhei a visão. Alguns ouviram, a maioria não. Achavam que eu tinha ficado traumatizado pelo choque médico. Disseram-me para descansar, para deixar para lá, para parar de ser tão paranoico. Mas não conseguia. Porque Jesus não me deu essa visão para que eu ficasse em silêncio. Deu-ma para que eu pudesse soar o alarme. Jesus não me deu uma data. Não me disse o ano exato ou o momento exato em que a marca final seria exigida. Mas ele me deu um sentido, um saber. Esta década, estes anos, agora mesmo, é agora que o alicerce está a ser lançado. A infraestrutura está a ser construída. A população está a ser condicionada. E uma vez que esteja completa, uma vez que o sistema esteja tão incorporado que recusá-lo signifique perder tudo, a escolha tecnicamente ainda existirá, mas parecerá impossível. Essa é a genialidade do engano. Não é forçado, é convidado, não é violento, é conveniente. E quando as pessoas perceberem o que aceitaram, nem se lembrarão de como era a liberdade. Então estou-te a dizer agora, quem quer que sejas, onde quer que estejas,
Se estás a assistir a isto, não é um acidente, este é o teu aviso. Esta é a tua chance de acordar antes que a normalização seja tão completa que questioná-la pareça loucura. Ainda tens uma escolha, mas a janela está a fechar-se. Começa a fazer perguntas. Quando te oferecerem o escaneamento, pergunta por quê. Quando te disserem que é para a tua segurança, pergunta o que estás a abdicar. Quando disserem que é apenas conveniente, pergunta o que a conveniência te custou até agora. Olha para a tua vida, olha para o teu telefone. Vê quanto da tua alma já trocaste por facilidade, acesso e aprovação. E o mais importante, protege as crianças. Estão a ser criadas neste sistema. Não se lembram de um mundo sem ecrãs, sem rastreamento, sem vigilância constante. Para elas, isto é normal. Mas consegues ensiná-las, consegues mostrar-lhes o que significa ser humano sem ser monitorizado. Consegues dar-lhes as ferramentas para resistir antes que a resistência se torne rebelião. Não se trata de rejeitar toda a tecnologia, trata-se de discernimento, trata-se de consciência espiritual, trata-se de te lembrares que não és um ponto de dados, não és um utilizador, és uma alma. E a tua alma pertence a Deus, não a um sistema, não importa quão elegante, perfeito e útil esse sistema finja ser. Jesus me disse outra coisa antes de eu voltar. Disse, o 666 não é um chip que consegues ver. É um sistema com o qual consentes, um escaneamento de cada vez. E é isto que vejo a acontecer. O consentimento está a ser fabricado. O sistema está a ser normalizado. E a marca, quando finalmente vier, parecerá a escolha inteligente, a escolha segura, a única escolha. Mas não é. Sempre tens uma escolha. A questão é se terás a coragem de a fazer quando tudo ao teu redor for projetado para fazer a rendição parecer salvação. Não sei quanto tempo temos. Não sei quão avançado está o plano. Mas sei disto, se estás a ouvir esta mensagem, se algo dentro de ti se mexe, se estás a sentir aquela consciência desconfortável de que algo está muito, muito errado, então já foste chamado a resistir. Não ignores isto, não o racionalizes. É o Espírito Santo a dar-te discernimento num mundo concebido para te entorpecer. Ora, pede a Jesus que te mostre o que está escondido à vista de todos. Pede-lhe que te dê olhos para ver o custo da conveniência, o preço do conforto, as correntes disfarçadas de progresso. Ele responderá, eu prometo-te, porque ele te quer desperto, ele te quer consciente, ele te quer livre, e se esta mensagem ressoa, partilha-a. Alguém na tua vida precisa deste aviso. Alguém que conheces está à beira de uma escolha que nem sequer se apercebe que está a fazer. Sê a voz, sê o alarme, sê aquele que se recusa a ficar em silêncio enquanto o mundo dorme rumo ao cativeiro. A marca pode ser invisível agora. O sistema pode parecer opcional, mas não permanecerá assim. E quando a fase final chegar, quando a lealdade for exigida e a recusa significar exclusão, ficarás feliz por teres acordado quando o fizeste. Ficarás feliz por teres escolhido a verdade em vez do conforto. Ficarás feliz por teres escolhido Jesus em vez do sistema. Porque no fim é disto que se trata. Não de tecnologia, não de progresso, não de conveniência. Trata-se de lealdade. A quem pertences, a que serves, e estás disposto a ver a verdade, mesmo quando a mentira é tão mais fácil de acreditar? Fiz a minha escolha nessa visão. Vi o custo, vi o engano, vi a marca pelo que ela realmente é. E escolhi Jesus. Escolhi a consciência, escolhi a resistência. Não porque sou corajoso, mas porque vi o que acontece se eu não o fizer. Agora é a tua vez. A escolha é tua, mas escolhe sabiamente. Escolhe com os olhos abertos. Escolhe com a tua alma intacta, porque uma vez que a entregas, recuperá-la é quase impossível. E o inimigo conta que não te apercebas do que perdeste até ser tarde demais. Não o deixes vencer. Permanece desperto, permanece consciente, permanece humano e, acima de tudo, permanece perto de Jesus, porque Ele é o único que te pode proteger de um sistema concebido para te consumir. Ele é o único que vê através do engano, e Ele é o único que te pode libertar de correntes que nem sequer sabias que estavas a usar. Este é o meu testemunho.
Este é o meu aviso. Esta é a minha missão. E se chegaste até aqui, então também é a tua. Acorda, fala, e o que quer que faças, não consintas com a marca, nem o scan, nem o chip, nem o sistema, porque uma vez que o faças, não há volta a dar. E Jesus deixou bem claro: a marca não é apenas sobre acesso, é sobre posse, e a tua alma é demasiado preciosa para ser trocada por conveniência. Escolhe Jesus, escolhe a liberdade, escolhe a verdade. A marca está a chegar, mas não tens de a aceitar. Lembra-te disso. Agarra-te a isso. E quando a pressão vier, quando todos à tua volta estiverem a fazer o scan e a sorrir e a dizer-te que está tudo bem, lembra-te deste momento, lembra-te deste aviso e escolhe de forma diferente. A tua alma depende disso.